Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É muito bom ter quem nos ouve aqui de novo. Pois é, e a nossa exploração de hoje promete balançar as estruturas de muita gente. Com certeza. Porque o material que a gente tem em mãos hoje é intenso. Ele não faz concessões, sabe? Nós vamos dissecar um texto altamente incisivo do Pedro Almeida. O título já diz muito, né? Exato. O título é Divórcio e Novo Casamento é o mesmo que adultério continuado. Pesado. Bem pesado. A nossa missão aqui é destrinchar essa defesa sequencial que ele faz. É uma defesa baseada estritamente nas escrituras, que o autor constrói tipo passo a passo para cravar a indissolubilidade absoluta do casamento. Uhum. É uma tese que, assim, vai direto na jugular de conceitos muito estabelecidos hoje em dia. E, olha, logo de partida, antes da gente entrar de cabeça nisso, eu acho que precisamos estabelecer uma regra muito clara para nossa audiência. Manda ver, é importante. O texto que a gente vai analisar hoje possui uma visão teológica extremamente rígida. É dogmática e, para muitos, bastante dura mesmo. Sim. Então, é fundamental deixar cristalino para quem está ouvindo que nós não estamos tomando partido, De jeito nenhum. não estamos endossando e muito menos criticando a visão do autor. O nosso papel aqui é atuar estritamente como guias neutros. Isso, a gente vai reportar de forma imparcial o conteúdo, a lógica que ele apresenta. Exatamente. O objetivo é entender como ele estrutura esse pensamento tão inabalável, sem emitir juízos de valor sobre a doutrina em si. Nós somos apenas mensageiros do material. Recado dado e essencial. Sendo assim, o nosso roteiro de hoje vai bem fundo nas raízes desse texto. A gente vai analisar as minúcias dos termos gregos usados na Bíblia. Que é a base de tudo para ele. Sim, vamos entender o motivo de o autor rejeitar toda e qualquer exceção para o divórcio e depois examinar ponto a ponto como ele rebate o que ele chama de desculpas modernas. Tem muita objeção que ele rebate, né? 27 objeções, é muita coisa. Mas, para iniciar, vamos direto ao maior ponto de atrito. Vamos lá. Qualquer pessoa com uma bagagem mínima nesse assunto vai pensar imediatamente no Evangelho de Mateus. A famosa cláusula de exceção. Isso. Jesus, lá em Mateus 5,32 e também no 19,9, diz que quem repudia sua mulher o faz a não ser por causa de fornicação. Uhum. À primeira vista, parece uma cláusula de exceção claríssima para o divórcio, certo? Como que o autor lida com isso? Então, o que âncora a visão do autor é justamente uma lupa no idioma original, o grego antigo. Certo. Porque no nosso uso cotidiano de hoje, as palavras fornicação e adultério, elas costumam ser tratadas como sinônimos na prática. A gente usa meio que para a mesma coisa. Pois é, mas o texto constrói toda a sua fortaleza inicial na distinção super precisa dessas duas palavras lá no texto bíblico. Explica melhor isso pra gente. O argumento destaca que Jesus usou propositalmente o termo grego porneia. Porneia. Isso, que se traduz como fornicação, para descrever essa exceção. Ele não utilizou o substantivo moicheia ou o verbo moixau, que definem especificamente o adultério. Tá, mas qual é a grande diferença prática disso no texto? Vamos desempacotar isso. Aqui entra um contexto cultural fascinante que o autor detalha. É focado em como os judeus daquela dispensação estruturavam o casamento. O noivado judaico, né? Exato. A tese defende que essa exceção da porneia, a fornicação, ela se aplicava única e exclusivamente a um contrato muito peculiar, que é o noivado judaico. Uhum. No grego, a palavra usada para essa fase é menesteu, que descreve uma mulher desposada. Aquele exemplo clássico de Maria e José. Perfeito. Sob a lei da época, Maria e José já eram legalmente considerados marido e mulher. Eles tinham assinado o contrato, por assim dizer. Isso. Tanto que a quebra desse contrato já exigia uma carta de divórcio legal. Mas, e aqui está o pulo do gato do autor, o casamento em si ainda não havia sido consumado fisicamente. Que é uma outra etapa, com outra palavra, certo? Exato. A etapa descrita pela palavra grega gamel, casamento consumado. E qual a implicação teológica disso para o autor? O desdobramento lógico dele é cirúrgico. Se houvesse infidelidade durante essa fase oficial de noivado, antes da consumação,
o contrato poderia ser desfeito sob a alegação de fornicação, a tal da porneia. Entendi. Porque não houve a consumação da carne, digamos assim. Exatamente. Agora, se o casamento já estivesse consumado, o ato de infidelidade passava a ser classificado como adultério, a moicheia. E aí a regra muda. Muda totalmente. O autor argumenta que, para o caso de adultério num casamento já consumado, Jesus fechou a porta completamente. Não deixou nenhuma margem para o divórcio. Nossa. Isso justifica porque ele afirma que a exceção de Mateus não tem validade prática para a nossa época hoje. Sim, porque a gente não tem esse costume do mnisteu. Pois é. Ele argumenta que essa regra era voltada para um costume cultural e legal que nem existe mais na nossa dispensação atual. Tanto que ele faz questão de apontar um detalhe bem interessante. Os outros evangelistas e apóstolos não mencionam essa cláusula de exceção. Bem lembrado. Marcos, Lucas e Paulo, quando eles escrevem para públicos gentios, ou seja, gregos e romanos que não tinham essa tradição do noivado judaico, eles apresentam a proibição do divórcio de forma absoluta. Não tem o a não ser que. Exato. Se fosse uma regra universal, Jesus e os apóstolos não teriam omitido a exceção para os gentios. Então toda a intransigência da doutrina do autor nasce dessa precisão linguística. E essa precisão linguística logo se transforma numa exigência de pureza simbólica bem profunda no texto. Para onde ele leva isso? Ele eleva a indissolubilidade por um patamar sagrado quando ele traz a carta aos Efésios no capítulo 5. A analogia de Cristo e a igreja. Isso. Ele argumenta que o casamento não é apenas um contrato social ou um papel assinado. É a figura palpável e indissolúvel do relacionamento entre Cristo e a igreja. Traduzindo isso para uma analogia visual, na visão do autor, aceitar a quebra do casamento, o divórcio, seria o equivalente a destruir irremediavelmente essa metáfora divina na Terra. Exatamente, é um peso teológico colossal colocado sobre a união de duas pessoas. E essa ideia de uma pureza inquebrável, ela não fica restrita só ao casal na casa dele, certo? Não mesmo. Quando a gente olha para a liderança da igreja, o autor sobe a régua de uma forma assustadora no ponto 12 do texto. Sim, a questão pastoral. Ele cita a qualificação pastoral de 1 Timóteo 3, que exige que o bispo, o líder, seja marido de uma mulher. O texto é implacável contra a ideia de que os membros comuns poderiam operar num padrão inferior ao do pastor. 2.7. A igreja inteira é obrigada a espelhar esse padrão. Claro. Aceitar que membros divorciados e recasados participem da comunhão ali da ceia ou das atividades, na visão dele, seria institucionalizar a aceitação do adultério. Corrompendo a comunidade de dentro para fora, na perspectiva dele. Exato. Então, o que isso significa na prática para o aconselhamento pastoral hoje? Porque a gente sabe que as congregações modernas são cheias de famílias reconfiguradas. O texto traça diretrizes muito duras que confrontam essa realidade de frente. A orientação é categórica. Pastores não devem se tornar cúmplices aconselhando pessoas divorciadas e recasadas a encontrarem, entre aspas, válvulas de escape. Sem atalhos. Nenhum atalho. O material instrui que pessoas nessa condição não devem ser aceitas como membros ativos e, sob nenhuma hipótese, devem servir em cargos de ministério. Uau! A abordagem tem que ser totalmente preventiva. 100% preventiva. O foco pastoral, segundo ele, precisa ser na base, ensinando isso antes do casamento, para que ninguém cogite o divórcio desde o primeiro dia. Mas aí entra um dilema que eu acho fascinante e que ele ataca de frente, que é a ideia da nova criatura. Esse é um ponto super sensível. Muito emocional. Imagina, a pessoa tem um passado complexo, casou, divorciou, casou de novo no mundo e só então decide se converter a Cristo. E o texto de 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Exato. Muita gente usa isso para interpretar que a conversão passa uma borracha completa no passado matrimonial. Zera o jogo. Mas o autor derruba isso usando o grego de novo. Como ele faz isso? Ele foca na palavra metanou, que significa arrependimento. Certo. E ele traz uma alegoria muito forte, a alegoria do roubo. Eu lembro dessa parte.
É bem contundente. Sim. Ele diz que não adianta um assaltante se converter a Deus e querer continuar usufruindo do dinheiro que roubou do banco na sua casa nova. Nossa. A analogia ilustra a visão dele sobre o arrependimento genuíno. O perdão divino lava o passado, sim, mas não concede um salvo-conduto para manter uma condição contínua de pecado no presente. Então, manter um segundo casamento, que o texto classifica estritamente como uma união adúltera, seria desfrutar dos frutos da transgressão original. Exatamente. E ele reforça isso resgatando aquela história bíblica de João Batista. Com o rei Herodes, né? Isso. Herodes havia se casado com Herodias. E mesmo Herodes sendo rei, João Batista apontou o dedo e disse que, perante as leis divinas, ela ainda era a mulher de Filipe, o irmão de Herodes. Porque o Filipe continuava vivo. Exato. Então, o arrependimento para o autor exige o abandono da situação ilícita atual, independentemente da dor emocional envolvida nisso. E é fundamentado nessa rigidez que o texto engata, tipo uma verdadeira metralhadora de argumentos. São muitas refutações. Sim, ele lista e refuta ponto a ponto nada menos que 27 objeções comuns. É como se ele tivesse catalogado todas as desculpas que um conselheiro matrimonial já ouviu na vida e preparado um míssil teológico para cada uma. E ele não recua em nenhuma. Em nenhuma. Vamos analisar algumas das mais contundentes aqui, começando pela falácia da parte inocente. Essa é clássica, né? Sim, o senso comum diz que quem sofreu a traição, quem foi a vítima, tem o direito moral de refazer a vida conjugal com outra pessoa. Mas o autor destrói essa premissa de que existe uma parte 100% inocente na ruína de um casamento. Como ele argumenta isso? A argumentação dele aponta que, embora uma parte possa ter cometido pecado visível de fato, como o adultério carnal, a outra parte frequentemente carrega pecados de omissão. Pecados de omissão. Sim, frieza, falta de carinho, negligência, conflitos constantes. O texto cita tudo isso como elementos que preparam o terreno para a queda do outro cônjuge. Entendi. Ele nivela a culpa. Nivela a culpa e bate na tecla de que o casamento não é um direito inalienável que o ser humano pode simplesmente reivindicar de novo após um fracasso. É um privilégio condicionado à obediência. Bem duro. Outro ponto sensível que a gente vê no material é o argumento do abandono. Muito debatido em Coríntios 7. Isso. O texto lá diz que se o descrente se separar, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão porque Deus chamou para a paz. Hoje em dia, isso costuma ser lido como um passe livre. A pessoa foi abandonada, logo, está livre para casar de novo. Mas a definição que o autor dá para a palavra paz muda todo o jogo. Ele diz que paz não é liberdade para um novo contrato, né? Exato. A paz, na interpretação dele, é puramente o alívio de não precisar mais carregar o peso diário de tentar manter um lar com alguém que é abusivo ou que abandonou a casa. É a paz das obrigações da rotina. Das brigas. Sim. A paz física e mental, mas a união espiritual invisível entre os dois permanece totalmente intacta perante Deus. A quebra da rotina não significa a quebra da aliança. Nenhuma. E a dureza dessa visão fica ainda mais evidente quando ele lida com os apelos emocionais, os filhos. Exato. O que fazer com as crianças geradas num segundo casamento? A família já está formada ali. E o autor não recua diante desse sofrimento de ter que desfazer uma família atual. Ele se apoia no princípio de que a compaixão humana não pode atropelar a santidade de Deus. Ele usa o exemplo da mulher samaritana. Certo. Sim, o encontro no poço. Jesus teve compaixão da mulher samaritana, tratou ela com amor, mas apontou implacavelmente que o homem com quem ela vivia agora não era marido dela. Confrontando todo o histórico daquelas 5 uniões anteriores. Isso. A prioridade divina recai sobre a primeira aliança. Então, os sentimentos ou as crianças da nova união não justificam a manutenção desse estado que ele chama de adultério continuado. O pecado continua sendo pecado. E ele também não dá espaço para as desculpas espirituais. Eu achei fascinante como ele rebate quem tenta espiritualizar a coisa. O argumento de pedir um sinal de Deus.
Isso. A pessoa diz assim: vou orar a Deus e pedir um sinal para saber se Ele abençoa meu novo relacionamento. E o autor relata isso como algo absurdo. Ele diz que pedir um sinal sobre algo que já está categoricamente proibido na Bíblia não é busca por direção, é desrespeito frontal. Ele compara isso com o profeta Balaão. Perfeito. O Balaão, lá no Antigo Testamento, sabia qual era a vontade de Deus, mas ficou insistindo. Ficou perguntando de novo e de novo, tentando forçar Deus a mudar de ideia para validar a própria cobiça dele. A mensagem que o autor deixa é: se a regra já está escrita com clareza, buscar confirmação emocional através de sinais é um ato de rebeldia. É muito firme. E tem mais uma objeção muito frequente, que é a do voto mais recente. A pessoa argumenta que casou no civil na igreja, fez novos votos, e que quebrar essa nova família seria quebrar um voto sagrado recente. Mas a refutação do autor é que apenas o primeiro voto teve legitimidade no céu. Porque o cônjuge original ainda está vivo. E isso, firmar um compromisso matrimonial enquanto o parceiro original respira é considerado uma ofensa à lei divina. Ele nem reconhece como um voto real. Então, encerrar o segundo casamento não é quebrar um voto. Não constitui um pecado. Pelo contrário, é encarado como ato necessário de corrigir uma iniquidade. É como anular um contrato que já nasceu nulo. E ainda tem aqueles que tentam achar brechas em Paulo, naquele princípio de ficar na vocação em que foi chamado. Sim, em 1 Coríntios 7 de novo. A pessoa se converte estando já no segundo ou terceiro casamento e diz: bom, Deus me chamou nesse estado, então eu vou ficar assim para a glória de Deus, sendo um bom marido agora. E o autor ataca esse uso isolado do versículo, mostrando o absurdo que ele geraria se aplicado a outras áreas morais. Ele usa uma retórica pesada. Sim, ele diz que, usando essa mesma lógica distorcida, um estelionatário ou alguém vivendo da prostituição poderia alegar que vai continuar na sua vocação após a conversão. O que seria impensável. Exato. A regeneração exige invariavelmente o abandono da prática que a Bíblia condena. Quando a gente conecta todas essas refutações que você explicou com a base doutrinária do autor, a gente chega ao clímax teológico do texto, O coração da tese dele. que é alicerçado no capítulo 7 da Carta aos Romanos, a grandiosa analogia entre a lei e a morte. Se a gente conectar isso ao quadro geral da teologia dele, o raciocínio é profundo. Ele diz que, da mesma forma que apenas a morte de Cristo pôde libertar a humanidade da maldição da lei e do pecado, Existe apenas um único evento no universo capaz de quebrar a lei que une um homem e uma mulher. a morte física de um dos cônjuges. E no fundo, a tese central aqui é uma matemática teológica brutal. O divórcio civil é visto como uma ficção criada pelos homens. Para a lei divina, o único papel de divórcio que tem validade real é a certidão de óbito. E o autor volta ao grego para selar esse argumento, né? Volta, ele aponta para a palavra xerematizo. Como se soletra, mais ou menos? Chematizo. Aparece lá quando Paulo escreve que a mulher que se unir a outro homem será chamada de adúltera. Chamada não é só um apelido social aí. De forma alguma. Ele explica que xerematizo significa receber um aviso oficial ou um oráculo divino. É o carimbo de Deus sobre o status da pessoa. Sim, é uma declaração celestial, não uma fofoca da vizinhança. E a outra palavra grega-chave que ele ressalta é cronos, Que significa tempo. tempo. A ligação dura por todo o cronos, todo o tempo de vida do cônjuge original. O peso dessa interpretação é imenso. Porque se o divórcio fosse capaz de anular o casamento e permitir uma nova união, E isso destruiria a lógica de Romanos 7 inteira. Haveria então uma outra forma de escapar da lei sem ser através da morte. e teologicamente para o autor, admitir isso seria uma blasfêmia contra o próprio mecanismo da salvação cristã, que exigiu a morte real de Cristo. Perfeitamente resumido, a indissolubilidade não é apenas uma regra moral de comportamento nesse texto, é a base que sustenta a coerência de toda a teologia da redenção defendida por ele. Mas aí, diante de um cenário tão irredutível, tão fechado, a pergunta que fica gritando para quem escuta é: como essa visão termina? O que fazer na prática, né? Sim, para quem já cometeu os erros, a pessoa já casou, já separou, casou de novo.
Se o divórcio não existe na perspectiva divina e o segundo casamento é nulo, o que sobra? E o autor estrutura a conclusão não como um beco sem saída punitivo. Ele dá uma saída. Dá, mas é uma estrita e muito difícil jornada de restauração. Baseada em 1 Coríntios 7:11. Isso. Na ótica do Pedro Almeida, não é uma punição, mas um retorno à santidade. E há apenas duas portas, duas únicas opções para quem já se separou. Qual é a primeira opção dessa jornada? A primeira é o celibato. O indivíduo deve aceitar permanecer solteiro e celibatário pelo resto de seus dias. Ou pelo menos até que o cônjuge original venha a falecer. Certo. Certo. Momento em que a lei do casamento se dissolve naturalmente pela morte. E a segunda porta, que me parece ser o grande apelo final do autor. É a dolorosa jornada de reconciliação com o verdadeiro e único cônjuge original. E tem um detalhe temporal aí que ele enfatiza muito. Sim, ele diz que o tempo não importa de jeito nenhum. Não faz diferença se a separação aconteceu há 1 ano ou há 30 anos. Se ambos estão vivos respirando na terra, eles ainda são casados para Deus. Retornar ao parceiro original, mesmo depois de décadas, não é visto no texto como um ato de humilhação ou desespero emocional. É o ato supremo de obediência. A única maneira de cessar o tal adultério continuado e retornar ao estado de santidade que Deus exige. Uau! Recapitulando tudo que a gente destrinchou aqui hoje, É denso. muito denso e intransigente. O nível de exigência desse material é monumental. A fortaleza argumentativa que ele construiu une nuances finíssimas da gramática grega, aquela analogia sagrada entre Cristo e a igreja de Efésios, E a aniquilação sistemática daquelas 27 objeções, derrubando justificativas culturais e emocionais modernas. a tese central é irredutível. O casamento só acaba no túmulo. E vale lembrar a quem escuta a relevância de entender isso. Independentemente das crenças pessoais de cada um de nós, textos teológicos rigorosos como este moldam a realidade. Sem dúvida. Eles ditam as regras morais, as dinâmicas comunitárias e o aconselhamento de milhões de pessoas ao redor do mundo. É assim que muitas igrejas operam na prática. Uma doutrina inabalável. E para fechar a nossa análise, eu deixo um pensamento provocativo para ecoar nas mentes curiosas da nossa audiência. Eu fico atenta a essas suas reflexões finais. Quando instituições aplicam regras de caráter tão absoluto, ancoradas em distinções gramaticais de textos com milênios de idade, sobre o caos emocional e as complexas falhas das relações humanas de hoje, como essa fricção constante entre uma doutrina intransigente e a enorme fragilidade humana reconfigura o verdadeiro significado da palavra graça nas comunidades de fé da nossa era. É uma atenção profunda para se refletir. Muito profunda. Agradecemos imensamente a companhia de cada pessoa da nossa audiência neste nosso mergulho detalhado. Foi um privilégio compartilhar essa exploração. O prazer foi nosso. Continuem questionando, pesquisando e examinando as engrenagens invisíveis que movem as ideias à nossa volta. Até a próxima exploração. Até a próxima, um grande abraço.